Bora lá, pessoal, resolver aqui a primeira questão, que é a revisão do nosso simulado. Nós temos, considerando-se o arco trigonométrico, A é igual a 23π sobre 3 radianos. Assinale a alternativa falsa. E aí ele dá três opções, ok? Primeiro, aqui ele transformou o nosso ângulo que estava em radiano em graus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para verificar se isso aí está certo ou errado. A é igual a 23, lá no vídeo de revisão, né, eu falei que π, ele vale 180 graus, então 23 vezes 180 dividido para 3. Você que tem dificuldade de fazer calculando rapidamente, não tem problema, você monta o cálculozinho e resolve isso aí, tá? 23 vezes 180, nós temos 4.140 sobre 3. 4.140 dividido para 3, nós temos 1.380. Então, sabemos que essa está correta, logo não pode ser a alternativa A. Vamos agora para B. Ele diz que o A dá 3 voltas e para no quarto quadrante, né? Como temos aqui um ângulo que ele é maior que 360 graus, então ele dá mais de uma volta. E aí, para verificarmos quantas voltas ele dá, a gente divide por 360. E vê quanto sobra. Se você tem dificuldade na divisão, você vai fazendo pela subtração, 1.380. Aí você faz menos 360, aí se continuar ainda maior, 360, 360, e aí quantas vezes forem necessárias, ok? Vamos lá. Vou fazer aqui pela divisão, tá? Mas se você fizer pela subtração, não tem problema nenhum. Quando a gente divide 1.380 por 360, a gente sabe que vai dar 3. Vai dar 3 e 3 vezes 360 dá 1.080. 1.080 para 1.380 é 300 graus. Ou seja, o nosso ângulo ele dá 3 voltas e ele para no 300 graus. Lá do nosso arco, né, a gente sabe que 0 a 90, 180, 270 e 360. Onde é que está posicionado o nosso 300? O 300 ele está entre 270 e 360. Logo, ele está por aqui, nosso 300, então ele está no quarto quadrante. Então, ele está dizendo que A dá 3 voltas e para no quarto quadrante, também está certo. Então, seguimos para a próxima. A próxima diz que o seno do ângulo, o nosso ângulo é quanto? A gente viu que ele é côngruo a 300, né? 1.380 é côngruo a 300. Então, nosso seno de 300 é igual a menos o seno de 60. Vamos verificar se isso é verdade ou não. Para verificarmos, a gente sabe que o seno de 60 está na tabela, não é? Né? Lá na tabela dos nossos ângulos. Mas o seno de 300 não está. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o 300 e reduzir ao primeiro quadrante. Para isso, nós vamos analisar o sinal do seno, que isso também está lá no vídeo de revisão, tá? Então, aqui a gente sabe que o seno é positivo, positivo, negativo, negativo. Nós já vimos que o 300 está aqui no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno ele é negativo, então menos. E como está no quarto quadrante, a gente compara aqui com o 360 graus. Ou seja, o nosso ângulo de 300 graus falta quanto para 360? Falta 60 graus. Então, é a mesma coisa que menos o seno de 60, que é igual a menos o seno de 60. Nem precisa substituir, porque nós estamos vendo claramente que isso é igual a isso. Logo,
Essa também está certa, não pode ser essa alternativa. Vamos agora para a letra D, que diz assim, que o cosseno... Então, vou apagar aqui as informações do seno, porque agora a gente vai olhar para o cosseno. Ele diz que o cosseno do nosso ângulo, que é 300, é igual ao cosseno de 60. Então, como 60 já está lá na tabelinha, eu já sei quanto que é, o 300 não está, eu vou ter que fazer a redução ao primeiro quadrante. Redução aqui ao primeiro quadrante, a gente tem, né? O cosseno. O cosseno é o que a gente conhece como x, positivo, positivo, negativo, negativo. O nosso ângulo de 300 graus está no quarto quadrante, como já vimos. No quarto quadrante, o cosseno é positivo, então aqui ele permanece positivo, então nada mudou, ok? Agora a gente vai ver, ele está no quarto quadrante, e qual é a comparação dele aqui com o 360, a gente já sabe lá na explicação de sala de aula, que é a reflexão do ângulo lá no primeiro quadrante e tudo mais, tá? Então, vou fazer aqui dentro do que vocês já sabem. Aqui a gente comparando com 360, sabemos que faltam 60 graus. Então, cosseno de 60 é igual ao cosseno de 60. Isso está correto, logo, não pode ser a letra D. Obviamente, né, seria a letra E, uma vez que se a letra B está certa, não tinha como a letra E estar correta, que diz que o A ele dá 3 voltas e para no primeiro quadrante. Nós sabemos que é um ângulo de 300 que para no quarto quadrante. Logo, se a letra B estava correta, a letra E estaria incorreta. Beleza, pessoal?